E aqui no Brasil, a preocupação com a economia chinesa faz o dólar se manter negociado acima dos R$ 4. Ainda falando de economia, a produção da indústria brasileira caiu em novembro passado pelo sexto mês seguido. O recuo foi de 2,4%. E em relação ao mesmo mês do ano anterior, a queda é de 12,4%. Os dados são do IBGE. E sobre essa crise chinesa e os reflexos aqui no Brasil, converso com o nosso comentarista Luiz Nassif, em São Paulo. Nassif, boa tarde. Dá para explicar essa crise no mercado da China e como é que essa crise se reflete aqui no Brasil? Dá sim. O primeiro ponto aí é não pensar na Bolsa de Valores da China como um reflexo automático do que acontece na China. A Bolsa de Valores na China ela não tem tanta relevância quanto tem nos Estados Unidos ou em outros países. Então, como tem menos relevância, ela tende a ser mais volátil. Agora, a China ela passa por um processo que, no fundo, é reflexo da crise do comércio mundial. A China ela tem o motor de crescimento dela sempre foram as exportações. De uns anos para cá, eles querem mudar para o mercado interno, mas as exportações têm um peso elevado. Acontece que a Europa, os grandes países da Europa, estão todos jogando na retranca. Ou seja, para a economia mundial melhorar, você tem que ter, alguns países têm que fazer os seus ajustes e exportar, e outros países têm que comprar. Mas a Alemanha, China, Índia, Alemanha, França e Inglaterra estão jogando na retranca, impedindo, então, esse aumento das exportações da China. E o que afeta o Brasil? De um lado, porque a China, reduzindo o crescimento industrial, vai comprar menos commodities do Brasil, ferro, soja e outros aí. Agora, o ponto central é esse último dado que você divulgou aí da queda da indústria brasileira. O grande desafio brasileiro hoje é recuperar a economia. Com a economia mundial andando mais devagar, você vai ter alguma dificuldade ali. Mas com a indústria caindo 11% em 12 meses, essa é a dificuldade. Então o Banco Central, de alguma maneira, vai ter que rever a sua política monetária e a política creditícia para começar a dar algum fôlego para a economia. Porque se não houver esse fôlego na economia, nem a CPMF vai resolver. Obrigada, Nassif.